Agora a gente vai para um assunto importantíssimo, porque não tem nada mais precioso do que o nosso filho, né? Isso aí é a herança de Deus. A gente precisa ter esse olhar e essa responsabilidade para eles, com eles, né? E por eles. E o mais legal é o seguinte, de repente você já tem filhos adultos, você presta atenção no nosso tema de hoje, porque você também pode aproveitar todas as dicas para passar para os seus filhos, né? Para usar como vó e como vô, porque a gente vai falar de educação. E a educação dos filhos, gente, é uma das tarefas mais árduas para os pais. E a gente vive em tempos tecnológicos e aí as crianças recebem um monte de informação ao mesmo tempo, muito difícil colocar limite, as crianças parecem que estão difíceis, né? Elas sabem tudo, elas querem tudo e a criança não aceita muitas vezes ser controlada. Agora, a gente vai falar sobre educação, que, segundo a nossa convidada, não é asfixiar e nem mesmo cortar as asas. Então, como é que a gente vai desenvolver este papel para que os pequenos cresçam e tornem-se adultos capazes de tomar decisões e serem responsáveis pelas suas vidas e por suas atitudes? Ou seja, criar filhos para que eles sejam adultos felizes. A educadora parental e analista de perfil comportamental, Thelma Abrão, está aqui. Vem me dar um abraço, Thelma, e seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu amei esse tema, viu? Sério? Senta aqui comigo. Tão importante a gente parar para pensar nisso, né? Seria maravilhoso se todo mundo pensasse nisso até antes de casar. Com certeza. Eu acho que é uma educação básica, né, para quem pensa em ser pai e mãe. Eu sempre falo que para a gente ser pai e mãe, a gente tem que estudar. Colocar filho no mundo é instintivo, mas educar não, é ciência e a gente tem que entender como funciona uma criança, o cérebro da criança, como tratá-la para desenvolver, né, ao máximo os potenciais dos nossos filhos. Tem que estudar. E você fala, não estudei, é hora de prestar atenção, dá sempre tempo de mudar e de melhorar a conduta com eles, né? Quanto mais cedo a gente começar, melhor, né? Porque muitas vezes os pais acham, mas é filho muito pequeno, não entende nada. Mas entende sim. A gente não pode subestimar a capacidade das crianças, né? Porque eles aprendem através do nosso exemplo, do nosso modelo. E às vezes ele pode nem estar falando ainda, nem se comunicando, mas ele já está absorvendo e já está aprendendo também, né? Muito bom. Agora esse tema de como transformá-los em adultos responsáveis, de atitude, é muito interessante. Isso é possível através desse estudo? É possível, sim. A disciplina positiva, ela veio com essa proposta, que é o quê? A gente não pode ser muito autoritário e nem muito permissivo, porque não é isso que acontece. Geralmente a gente, quando perde o controle, fica muito bravo, grita, bate, depois se arrepende e fica muito bonzinho. Então esses dois extremos são muito maléficos para a criança, né? Ela fica, além de ficar perdida, ela fica sem limites. Então, o que a gente tem que aprender? Qual que é o nosso desafio? Aprender a caminhar no caminho do meio, onde eu vou ser gentil e firme ao mesmo tempo. Por que gentil e firme? Porque quando eu sou gentil, eu estou sendo gentil com o meu filho. E quando eu sou firme, eu estou respeitando o meu filho, né? Quando eu sou gentil. E quando eu estou sendo firme, eu estou me respeitando. Eu estou ensinando respeito mútuo. Eu não posso exigir respeito se eu não respeito, né? Então, filho, eu não quero que você grite. E fala gritando, né? Para de gritar. Fala gritando. Mas como é que é isso? Eu falo para meu filho parar de gritar, mas eu grito, né? Não quero que ele bata no coleguinha na escola, mas ele apanha em casa. Então não faz sentido, não é mesmo? Não faz nenhum sentido. Não faz. E dá tempo de mudar isso, né? Claro que você falou assim, quando é pequenininho, melhor. Mas eu vejo que tem muitos pais de adolescentes que perderam a mão e que acham que não dá mais tempo de agir com gentileza e limites. Sim. Olha, a gentileza e firmeza, ela é bem-vinda em qualquer relacionamento humano, na verdade, né, Cláudia? Todo mundo gosta de ser bem tratado, de ser respeitado, de olhar no olho, né? De ser levado em consideração. A essência humana, né, as crianças, eles precisam se sentir amados e aceitos. Por trás do mau comportamento infantil, existem necessidades emocionais não atendidas. E é isso que os pais precisam entender, né? Normalmente a criança dá uma birra, se joga no chão, se comporta mal, e o pai, ao invés de acolher, entender o que está por trás daquilo, não, ele é mais rígido. E, né, ele pune, castiga, ameaça e a criança não se acalma. Então, na verdade, o mau comportamento é uma forma de chamar a atenção do pai, mesmo que de forma negativa. Porque quando a criança reage mal, você não para tudo que você está fazendo para ir lá? Então, eu falo que para a gente educar um filho, a gente tem que dedicar tempo. Se você não dedicar tempo, dando atenção, dando amor, né, o suporte emocional que eles precisam, você vai ter que dedicar tempo para lidar com o mau comportamento e com as consequências da falta do amor e da conexão. Então, o que é melhor? Já que a gente vai dedicar tempo, não é melhor já escolher
fazer o certo, né? E fortalecer essa criança, encorajar, fazer com que ela desenvolva a autoestima, que ela acredite em si mesma, né? Muitos pais têm tendência a superproteger a criança, fazer tudo para ela. E sempre que a gente faz pelo nosso filho, que eles são capazes de fazer sozinhos, por eles mesmos, a gente está atrasando o desenvolvimento dessa criança. Então, meu filho tem só 3 anos e eu dou comida na boca dele. Não. Com 2 anos já consegue comer só. Por que você está fazendo isso por ele? Quando a criança entende o senso de capacidade que ela tem, quando ela se sente útil, ela começa desde pequenininha a colaborar, a contribuir em casa, ela começa a desenvolver a autoestima, a se sentir capaz, né? Então é diferente de quando uma criança de 3 anos que ela pode tomar banho com a própria roupa, sentir que ela é capaz de fazer isso, e a mãe não, né? A mãe às vezes não deixa, ela quer vestir a roupa do jeito que ela gosta, né? Então é bom dar opções, filho. A filha às vezes quer escolher a roupa, a mãe não deixa. Tá aqui, tem a rosa e tem a azul. Qual você prefere? Dá opções para a criança fazer a escolha, né? Isso tudo é encorajamento, é empoderamento da criança. Agora, né? A criança hoje em dia, até falei isso ainda há pouco, né? Ela tem muita informação. E eu já me lembro na época que a minha filha era pequenininha, eu dava 2 opções e ela lembrava de tudo que ela tinha no armário. Ela falava, não, eu não quero essa, eu quero aquele e o outro. Que não era parte dessas 2 opções. Certo. E era complicado. E eu sei que tem muitas mães que lidam com esse problema e acham isso complicado. A gente deixa a criança sair como ela quer? Na verdade, isso acontece, é muito comum até os 4 anos, né? Que os 2 anos é a pior fase, que a gente chama os terrible 2, que é a fase, assim, os terríveis 2 anos, né? E não é porque a criança é terrível. Na verdade, é uma imaturidade neurológica. A criança não consegue ouvir o não, ela não sabe lidar bem com o não. Porque ela aprendeu a andar, ela domina o próprio corpo, ela está descobrindo o mundo. De repente, a mãe e o pai, tudo é não pode pôr a mão aqui, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ela fala, não posso, né? Eu quero experimentar, quero viver. Então, é importante o pai entender que isso faz parte do desenvolvimento do cérebro infantil. Aliás, tem um livro que chama O Cérebro da Criança, fantástico, escrito pelo psiquiatra americano Daniel Siegel, que eu recomendo muito para os pais que têm crianças até aí 10 anos, para entender essas fases. Então, isso é autoafirmação. A criança, ela realmente pode querer para contrariar, para provar que ela que está mandando. Essa questão da disputa pelo poder, a gente também precisa compreender. Isso é do ser humano. E aí, nessa hora, qual que é a melhor conduta? Então, quando a gente se conecta com o filho de uma forma positiva, quando você dá atenção de qualidade que esse filho precisa, quando ele se sente amado e aceito, né, que é a primeira necessidade emocional básica da criança, ela tende a colaborar muito melhor. Se a sua relação estiver muito bem com o seu filho, ele não vai ficar fazendo coisas só para chamar atenção. Então, pode ser questão de imaturidade. Uma criança de 2, 3 anos, ela realmente vai querer colocar a vontade dela, né? E se for um pouco maior, pode ser porque ela não se sente aceita, então ela começa a ficar rebelde, disputa de poder. Mamãe, eu vou te mostrar que quem manda aqui sou eu. Mas, na verdade, o que ela quer é acolhimento, é afeto, é aceitação, entendeu? E até a proteção, né? De falar, não, vamos fazer assim porque eu não quero que você fique doente, vamos botar o casaco que é melhor. Isso, não. Esse negócio de casaco é bacana. Você já viu que muitas vezes a criança vai sair lá fora, tá frio, e a mãe fala assim, leva o seu casaco, põe o casaco. E uma das coisas que a gente aprende, né, na hora que você vai colocar a disciplina positiva em prática, é ensinar o seu filho. Você faz perguntas para o seu filho em vez de ficar dando ordem. Em vez de falar, coloca o casaco e vai lá fora porque está frio, põe o casaco, você pergunta, filho, o que é mesmo que você tem que fazer para não sentir frio lá fora? Deixa a criança entender o que ela precisa, né? E se ela não quiser colocar o casaco? Vai passar frio. Você tem que ensinar ela a lidar com as consequências da escolha dela, porque não é isso que acontece com o adulto? Quando a gente erra, a gente não tem que lidar com as consequências da nossa escolha, né? Se você começar a faltar no seu trabalho, vão te mandar embora, não é a consequência? Se você não é fiel ao seu marido, você vai separar? Então, desde criança a mesma coisa. Você tem que deixar essa criança lidar com as consequências da escolha. Lógico que vai depender da idade, né? Você não vai deixar seu filho correr risco de vida, né? Cair numa piscina, não é isso. Mas, por exemplo, sua filha está indo para o balé, toda terça e quinta tem balé. E você tem que ficar lembrando dela levar a sapatilha. Põe a sapatilha na mochila, pega a roupa do balé. Se ela já tem idade para entender o que é 2 dias da semana, o que é o horário do balé, você não precisa mais ficar pedindo para ela. Filha, terça e quinta, às 5 horas, tem balé. O que mesmo que você precisa fazer? Eu preciso pôr minha roupa na mochila.
Perfeito. E o que vai acontecer se você não colocar a sua roupa na mochila? Deixa ela lidar. Esqueceu, vai chegar lá e não vai fazer balé. Da próxima vez ela lembra. Ela vai lembrar. Exatamente. Muito bom. Para isso, acho que os pais realmente precisam estudar e treinar. E ter muita paciência. Juntas. Treino. Com certeza. Dá 2 minutinhos, Thelma, eu volto aqui já, tá bom? Aí já deu tempo da turma em casa perguntar, porque esse é um assunto que chove de pergunta. Todo mundo gosta de aprender sobre educação. É um desafio para todo mundo. É isso que você falou, é um desafio, né? Porque a gente sabe, mas é difícil colocar em prática, porque a gente traz um jeito de educar que a gente aprendeu lá só atrás. De olhar lá atrás. Ontem eu conversava isso com meu marido, né? Eu falava, por que a gente faz da casinha da gente a casinha parecida com a dos nossos pais, se a gente sonhou em fazer uma casinha diferente, porque é o modelo que você conhece, a gente segue esse modelo, né? Então, como é que os nossos avós foram educados, os nossos pais, né? Isso vem lá de trás. Então, apesar da gente ver que não funciona, porque não funciona, não é? Não é assim, o menino, você vai dar um tapa nele, dá uma chinelada, ele começa a crescer, não doeu, bate mais forte, começa a te desafiar. Então, quer dizer, não funciona. Não, eles repetem até o que a gente fazia. Exatamente. Né? A criança que era desse jeito, o filho vai fazer igualzinho também. E aí o filho vai ficar adolescente, como é que você vai lidar com ele? Você vai bater nele? A gente tem que aprender a educar de uma forma que quando a criança virar um adolescente e se afastar do pai e da mãe, ele saiba o que é certo e o que é errado. Você tem que confiar que ele vai ter capacidades, habilidades de vida para fazer o que é certo mesmo longe da gente. E quando a gente bate, a gente está ensinando através do medo, né? Ele não vai fazer o que é certo porque ele entendeu o que é certo, ele vai te obedecer porque ele está com medo. Então, essa é a diferença entre usar a disciplina positiva e essa educação tradicional, né? Punitiva, que castiga. Perfeito. Você falou de adolescência, né? Essa fase de distanciamento faz parte, né? Faz parte, é natural. E olha, eu vou te falar uma coisa. Depois que a gente se torna um adolescente, a mãe e o pai têm que entender que você não vai conseguir mandar na vida de um adolescente. Ele formou a personalidade, né? Lógico que ele vai precisar de orientações, vai precisar de um norte, você está ali para isso. Mas você não pode chegar para ele e falar, você vai fazer faculdade disso, você vai namorar aquela pessoa, você, né? Isso não vai usar funcionar. Não vai. E se você fizer isso, seu filho vai se afastar de você. Imagina que você está dirigindo um carro e o teu filho está dirigindo esse carro, que é a vida dele, quando ele é um adolescente. E você, o pai e a mãe, você é convidado a sentar nesse carro, no banco de passageiro, e aceitar o caminho que ele quer seguir. Se você falar, sai daí que eu quero dirigir esse carro, seu filho vai se afastar de você. Então, por isso que é tão importante na primeira infância a gente desenvolver essa relação positiva com vínculo, com conexão, com confiança, para a criança ter abertura quando chegar na adolescência, para se comunicar, para se abrir, para falar o que sente. Maravilha. Tenho aqui algumas perguntas. A Vera de São Paulo, ela diz, estou assistindo, gostaria de saber se um menino de 3 anos compreende o que a gente fala. Sou mãe de primeira viagem, meu filho é muito rebelde e estressado quando é contrariado. Ah, sim. Com certeza ele entende tudo, né, que a mãe e o pai falam. A questão da rebeldia tem a ver com a fase neurológica da criança, né? 2, 3 anos, a criança realmente tem muita dificuldade com a frustração, mas ela precisa tirar tempo de qualidade para brincar com ele, se conectar com ele. Quando ele começar a dar birra, se comportar mal, gritar, em vez dela reagir mal, ela precisa respirar, se manter calma e entender que esses são os momentos que ele mais precisa do amor e da empatia da mãe e do pai, né? Então, abaixa na altura do olho dele. Filho, a mamãe te ama, mas isso que você fez não é certo, é assim, assim, assim. Explica, né? E não adianta querer explicar também na hora que a criança está lá gritando, chorando. Acolhe, deixa ela se acalmar e em seguida você passa o recado que você precisa passar. É um desafio se manter calmo, mas lembra que a gente está sempre espelhando um modelo? Então, se o meu filho chora, eu fico mais abalada e grito também, eu não estou ajudando ele a aprender o autocontrole. Verdade. Né? Perfeita colocação. Ai, bom a gente aprender com quem sabe, né? Ó, próxima pergunta. Meu filho fez 10 anos e tem autismo. Nunca o superprotegi por causa da sua condição. Só respeito a limitação dele. Ele não gosta de matemática e isso está afetando a parte emocional dele. Gostaria de saber se podemos apresentar a matéria de uma forma melhor para quebrar esse medo da matemática. Beijo, Cláudia, parabéns. Beijo, Isabel Estrela, de Salvador. Então,
A questão das matérias tem muito a ver também como que essa criança recebeu na escola pelo professor, né? Se existe uma empatia, como que é o relacionamento entre aluno e professor. Eu mesma tirava 0 em matemática quando eu era criança porque eu não gostava da professora. E eu tive que ralar muito depois para poder aprender, porque eu tinha esse trauma, né? Sim, existem maneiras que você pode aliviar isso. Às vezes comprar um jogo, sabe? Levar a coisa com mais naturalidade, com menos pressão. Porque tudo que a mãe coloca uma lupa e fica olhando como um problema, realmente se torna um problema. Tira o foco, né? Trata isso com mais naturalidade, para que ele comece a descobrir o prazer que ele pode encontrar na matemática. Então, jogos são uma boa opção para ele começar a tomar gosto por esse tipo de atividade. Thelma, eu amei nosso bate-papo, foi curto, eu queria que você voltasse mais vezes. Vamos combinar, com certeza. Bom? Que coisa boa, né? A gente poder falar sobre educação que precisa ser planejada. Eu posso dar um recadinho? Sábado agora, dia 22/6, eu vou estar aqui em São Paulo dando um workshop Pais que Evoluem. Vai ser o dia todo para a gente falar sobre educação de filhos, inteligência emocional. Vamos aprender as ferramentas da disciplina positiva. Vai ser das 9 às 18, vai ter aula teórica e também muitas dinâmicas práticas para o pai sentir na pele como que tudo isso acontece. Olha que joia, cheio de programação esse final de semana. Então, sábado, você já tem esse dia inteirinho com a Thelma. E aí você pode fazer a sua inscrição, pode entrar no meu Instagram. Como é que é? Thelma Abraão, você vai me achar como Thelma Abraão, ou então como Positive Parenting Education, é um nome em inglês, eu moro lá, né, tudo em inglês, mas como Thelma Abraão você me acha, tem um H entre os 2 As. Você não mora no Brasil? Não, eu moro nos Estados Unidos. Ah, então você não vai poder voltar sempre, mas sempre que você vier ao Brasil, você vem aqui, promete? Com certeza, prometo. Então tá bom. E olha, tem o site www.eventbrite.com.br. É, onde está vendendo. Tá escrito aí no vídeo, eventbrite.com.br. Mas eles conseguem achar esse link no meu perfil do Instagram. Tem todas as informações lá. Thelma Abraão. Isso. Aí tá mais fácil, né? Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Parabéns, sucesso e até a próxima. Até a próxima. Bom, hein, gente? Pensar e aprender sobre educação. Coisa que a gente deveria fazer sempre.